E aí, pessoal, tudo bem? Muito obrigada por estarem aqui, obrigada por acompanharem mais um vídeo no canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que, na verdade, é continuidade do último vídeo que eu postei, que foi sobre a primeira sessão de terapia. O que acontece? Naquele vídeo eu achei que falei de forma bem introdutória, né, o que deveria conter numa sessão de terapia, mas nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre o aspecto da terapia cognitivo-comportamental e o que eu considero que é importante para a gente realmente desenvolver na primeira sessão de terapia. Acho que naquele primeiro vídeo eu dei uma pincelada sobre isso, mas eu ressalto, se eu não pincelei, não me lembro ao certo se eu falei alguma coisa sobre isso, mas eu ressalto que o vínculo terapêutico é o principal elemento que você tem na sessão de terapia. Então, trabalhe o vínculo desde o começo. Existe um costume de anotar muita coisa, muitas vezes, né? E isso faz com que a gente perca um pouco a conexão com a pessoa que tá ali. Eu não sei vocês, mas quando eu vou ao médico, por exemplo, ele começa a digitar as coisas que eu tô falando, ou no meio da minha fala ele digita, eu me sinto mal. Eu não sei se vocês também se sentem assim, mas eu paro de falar na hora. E eu espero terminar e continuar, não consigo. Então, assim, eu aconselho que se você, principalmente se você tá começando agora, eu entendo que seja mesmo uma forma de você ajudar, né, depois a pensar em ferramentas, a pensar sobre o caso, mas entenda a primeira sessão de terapia como uma construção de vínculo, não como uma busca por ferramentas, tá? Então, a construção de vínculo numa primeira sessão é o que você tem de mais importante. É por isso que eu falo. O vínculo, às vezes, ele te permite, às vezes não, na verdade, acho que em todas as vezes, é o que permite você aplicar determinadas técnicas. Por exemplo, existe uma técnica na terapia dialética que você tem que ter uma comunicação irreverente. Né? E se você não tem um vínculo bom com o seu paciente, você jamais vai conseguir fazer essa comunicação irreverente sem que haja um problema na relação. Então, o vínculo é o que há de mais importante. Tem um livro, inclusive acho que ele tá ali. Eu deixo aqui embaixo escrito para vocês o nome do livro. É sobre a FAP, né? Que é uma terapia muito visada, né? Que visa muito o fortalecimento do vínculo terapêutico, do vínculo humano, né? Que existe entre o terapeuta e o paciente. Eu recomendo muito a leitura desse livro. É uma leitura muito agradável, não é uma leitura muito técnica, é uma leitura bem gostosa mesmo. Eu vou deixar aqui embaixo o nome do livro. Gente, o que eu falo sobre essa questão do vínculo? Hoje, as pesquisas indicam, né? Principalmente quem trabalha com PB aí, vai ver que realmente existem pesquisas e que elas indicam que o vínculo terapêutico é uma das partes essenciais do tratamento. Então, a gente precisa desenvolver isso. Por isso, na primeira sessão de terapia, é muito importante você escutar o seu paciente. Depois, eu que trabalho com... Na verdade, eu trabalho hoje em dia mais com a ACT, né? Que é a terapia de aceitação e compromisso, do que necessariamente com a TCC. Na ACT, a psicoeducação, ela tem... Eu uso uma linguagem um pouco mais acessível. Mas eu tentei transformar também a TCC em uma linguagem que a pessoa vai entender o básico dela. O que eu faço? Eu vou ensinar para vocês. Por exemplo, para fazer uma psicoeducação sobre como funciona a TCC, eu pego um objeto, peguei aqui essa coruja, o que acontece? Eu posso olhar para essa coruja aqui e eu posso me lembrar da viagem que eu fiz para Grécia, posso me lembrar de bons momentos que eu tive com os meus filhos, posso me lembrar daqueles dias que eu estava lá e isso me trazer uma sensação boa. Agora você talvez olhe para essa coruja e você não sinta nada ou então você sinta mal, porque de repente você tem algum passado aí, alguma história envolvendo uma coruja e isso te faça sentir mal, te faça, não sei, de repente você tem fobia, enfim, cada pessoa interpreta o mundo do seu jeito. Essa é basicamente a psicoeducação que eu faço na primeira sessão de terapia. No decorrer das sessões, quando eu vou explicando, né, os pensamentos automáticos, o que são as crenças intermediárias e nucleares, eu costumo usar aquela metáfora da árvore, né? Os pensamentos automáticos são as folhas que estão no topo, o tronco são as crenças intermediárias e as raízes são as crenças nucleares. Mas eu não costumo
hoje em dia, muito trabalhar a TCC. Às vezes eu até aplico algumas técnicas da TCC, mas eu trabalho mais com a ACT, né? E a ACT, ela tem uma diferença nessa questão de reestruturação de pensamento. Porque para a ACT a gente não reestrutura, a gente observa e se pergunta o que aquele pensamento está querendo dizer, né? Sobre a situação. Mas, enfim, deixando de lado isso, eu sugiro que você sim faça uma psicoeducação dentro da abordagem que você trabalha. E, por exemplo, quando eu vou falar da ACT, eu falo sobre o processo de aceitação, sobre eu ter notado que a pessoa, de repente, está com uma dificuldade para aceitar uma determinada situação na vida dela. E que a ACT trabalha esse processo de aceitação por meio da desfusão. Então, eu falo ali, né, por exemplo, a gente fica tão fusionado com os nossos pensamentos que a gente fica grudado. Então, a gente vai fazer um exercício de quê? De se soltar dos pensamentos, de observar. Essa é a psicoeducação que eu faço na primeira sessão, para explicar mais ou menos o método como eu trabalho. Mas a primeira sessão eu uso muito, muito, muito para ouvir, né? E perguntar pouco e... Só assim, é óbvio, existem pessoas que falam mais, outras menos, né? Quando a pessoa fala menos, eu vou fazendo perguntas, eu pergunto também sobre a infância da pessoa, nessa construção. Na verdade, o que eu tô fazendo, gente? Anamnese. Só que eu faço de um jeito mais leve, para não ficar aquela coisa tão formal, sabe? Pra pessoa não se cansar. Então, eu faço ali, vou perguntando aspectos da vida, como foi a adolescência, né? Quais são os bons momentos. Eu vou perguntando de um jeito mais lúdico, mais poético, mas na verdade eu tô fazendo uma anamnese. E eu recomendo muito isso, porque o que acontece? Quando a gente trabalha com as comportamentais, com a PBE, às vezes a gente fica muito mecanizado nas nossas palavras, fica muito técnico, e o paciente não se sente conectado com a gente. Então, busque usar palavras que aproximam você da humanidade daquela pessoa, né? Tudo bem que você entenda a técnica, que você entenda essas palavras, que você tenha que investigar isso, mas traduza isso de um jeito mais lúdico, melhor, compreensível por quem é leigo, entende? Eu faço muita questão disso, muita mesmo. Gente, para a primeira sessão de terapia, além de tudo isso que eu falei, eu acho muito importante essa conexão, né? E mostrar que, na verdade, quem tá ali é um ser humano. E aí vem muito da FAP. Mostrar que você também é humano, que haverão falhas, que você está aberto para ouvir, né? Aceite os feedbacks, aceite o que a pessoa te trouxer, esteja aberto para isso. Às vezes a gente tem muita dificuldade com feedback, né? Mas esteja aberto para escutar, para ouvir, para ver o que aquela pessoa realmente deseja. É, por exemplo, existem pacientes que, vamos supor, estão com uma determinada demanda e tem outras demandas na vida, mas essas outras demandas, esse paciente ele não quer trabalhar. Não adianta você forçar, não é algo que ele está dando abertura para você. Então, entenda o tempo da pessoa também, entenda quais são as demandas, sabe? Pergunte, clarifique as coisas, seja curioso. Mas espera aí, por quê? Como assim? Como é que foi? Me conta um pouquinho mais sobre essa situação, sabe? Outra coisa que eu faço muito se a pessoa está falando ali, né, contando a história, para não interrompê-la, eu escrevo. Então, por exemplo, eu tô escrevendo aqui, você não tá vendo. E eu tô escrevendo, mas eu tô escrevendo a pergunta que eu vou fazer depois que a pessoa terminar ali de falar, porque determinado ponto, de repente, passou batido. Ou então, a pessoa fez uma esquiva, né? Falou aquilo, jogou e daí foi se esquivando na conversa. Então, pesque essas coisas, não deixe de fazer a anotação discretamente para depois você retomar determinadas coisas que talvez sejam importantes. Mas, basicamente, o que eu considero importante para a primeira sessão, mais importante de tudo, escute, 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 escute. Seja curioso, pergunte e escute. Essa é a maior dica que eu te dou. Eu espero, de verdade, que esses 2 vídeos te ajudem de alguma forma a conduzir uma boa sessão, né? Lembre-se que o vínculo terapêutico é algo importante para a vida. E quero gravar mais vídeos com orientações para psicólogos. Comecei com a primeira sessão, né, pra gente ir introduzindo esse assunto, mas em breve eu quero falar muito. Se você não sabe, eu tenho um curso de preparação para psicólogos recém-formados, para estudantes que estão aí, né, já se preparando para a clínica. E nesse curso eu falo tudo que você precisa saber sobre essa parte clínica. Me segue lá no Instagram para você conhecer melhor o meu trabalho. E é isso, gente. Um beijo, viu? Muito